Sob o manto dourado do deserto de Gizé, 3 gigantes de pedra perfuram o horizonte como guardiões silenciosos de segredos que a ciência moderna ainda não consegue decifrar completamente. O vento quente do Saara sussurra entre os blocos de calcário, carregando ecos de uma energia misteriosa que instrumentos de precisão detectam, mas que nenhuma teoria consegue explicar por completo. Nesta jornada, você vai descobrir não apenas como essas maravilhas foram construídas, mas também por que elas ainda emitem frequências eletromagnéticas que desafiam nossa compreensão atual da física. E entre cada pedra perfeitamente encaixada e cada ângulo matematicamente preciso, existe um fenômeno energético que conecta essas estruturas milenares a forças que apenas começamos a compreender. A Grande Pirâmide de Quéops se ergue diante de nós como uma montanha artificial de 146 metros de altura, composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2 e 15 toneladas. Quando o sol do entardecer toca sua face ocidental, algo extraordinário acontece. A temperatura interna permanece constante em exatos 20 graus Celsius, independentemente do calor escaldante do deserto ou do frio cortante da madrugada egípcia. É como se a própria estrutura respirasse, mantendo um equilíbrio térmico que engenheiros modernos lutam para replicar mesmo com tecnologia avançada. Mas a verdadeira magia começou a ser revelada apenas nas últimas décadas, quando cientistas descobriram que as pirâmides geram campos eletromagnéticos mensuráveis, concentrando energia de maneiras que nossa física tradicional considera impossíveis para estruturas passivas de pedra. Detectores de radiação captam pulsações rítmicas emanando do interior das câmaras, como se o coração de pedra da pirâmide ainda batesse após 4.500 anos. E antes que a gente siga a viagem pelo tempo, se este clima e essa história estão tocando você, inscreva-se no canal e ative o sininho. A sua presença é a luz que guia nossa jornada neste longo entardecer. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E que horas são aí agora? Você sabia que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída com uma precisão geométrica tão perfeita que sua orientação em relação aos pontos cardeais tem um erro de apenas 3/60 de grau? Para colocar isso em perspectiva, nossos instrumentos de GPS mais modernos consideram essa margem de erro praticamente impossível de alcançar sem tecnologia satelital. Mas o verdadeiro mistério não está apenas na precisão da construção, e sim no fato de que essas estruturas parecem interagir com forças naturais que ainda não compreendemos totalmente. Quando tempestades magnéticas atingem a Terra, detectores colocados no interior das pirâmides registram aumentos significativos na atividade eletromagnética interna. É como se elas funcionassem como antenas gigantescas, captando e amplificando energias cósmicas de formas que nossos ancestrais podem ter conhecido, mas que nós estamos apenas começando a redescobrir. Os blocos de granito vermelho da Câmara do Rei contêm altos níveis de quartzo cristalino, um mineral conhecido por suas propriedades piezoelétricas, a capacidade de gerar eletricidade quando submetido à pressão. Imagine o peso de milhões de toneladas de pedra pressionando constantemente esses cristais, criando uma corrente elétrica sutil, mas constante, que percorre toda a estrutura como sangue fluindo pelas veias de um organismo vivo. A geometria interna das pirâmides também revela padrões que ecoam proporções encontradas na natureza. A espiral dourada presente em conchas
flores e galáxias. A constante π expressa na relação entre altura e perímetro da base, e sequências numéricas que aparecem em ciclos astronômicos que os antigos egípcios observavam com devoção religiosa. Recentes descobertas usando raios cósmicos revelaram câmaras ocultas no interior da Grande Pirâmide, espaços vazios que permanecem selados há milênios e que podem conter respostas para questões que atormentam arqueólogos há séculos. Essas cavidades internas criam uma acústica única, sussurros pronunciados em pontos específicos da Câmara do Rei ecoam e se amplificam de maneiras que criam frequências capazes de induzir estados alterados de consciência. Quando a lua cheia se reflete nas faces polidas das pirâmides, antigas lendas árabes falam de luzes dançando no topo das estruturas, fenômenos que moradores locais ainda relatam ocasionalmente. Seria superstição, reflexos de cristais de areia ou algo mais profundo relacionado às propriedades energéticas dessas construções monumentais? À medida que nossa noite se aprofunda e você se acomoda para esta jornada pelos mistérios do Antigo Egito, uma pergunta paira no ar como incenso em um templo abandonado. Teriam os construtores das pirâmides dominado uma ciência energética que perdemos no turbilhão dos séculos e que agora estamos redescobrindo através de instrumentos que eles jamais poderiam imaginar? Nas oficinas de pedra que circundavam o platô de Gizé, o som metálico de cincéis contra granito ecoava desde o amanhecer até que as primeiras estrelas surgissem no céu egípcio. Mestres canteiros, cujos nomes se perderam nas areias do tempo, trabalhavam com uma precisão que faria inveja aos engenheiros modernos, moldando blocos de várias toneladas com encaixes tão perfeitos que nem mesmo uma folha de papiro conseguiria deslizar entre eles. O cheiro de pó de calcário misturava-se ao aroma doce de mirra queimada nos braseiros que iluminavam o trabalho noturno, criando uma atmosfera onde o sagrado e o técnico se entrelaçavam como fios de ouro em um tecido celestial. Imaginar as ferramentas utilizadas por esses artesãos é um exercício que desafia nossa compreensão da tecnologia antiga. Arqueólogos encontraram martelos de dolerito, serras de cobre com dentes endurecidos e brocas tubulares que deixaram marcas circulares perfeitas em granito. Uma pedra tão dura que nossos ancestrais não deveriam conseguir perfurá-la com os metais disponíveis na época. Contudo, evidências físicas nas pedreiras de Assuã mostram cortes limpos e precisos que sugerem técnicas de extração muito mais sofisticadas do que imaginávamos. O arquiteto-chefe da Grande Pirâmide, tradicionalmente identificado como Emiuno, sobrinho do faraó Quéops, deixou para trás não apenas uma obra-prima arquitetônica, mas também pistas de um conhecimento matemático e astronômico surpreendentemente avançado. Sua estátua, descoberta em escavações próximas às pirâmides, mostra um homem de expressão serena e inteligente, como se guardasse segredos que apenas ele e seus mestres artesãos conheciam. O título inscrito em sua tumba, supervisor de todas as obras do rei, sugere que ele coordenava não apenas a construção física, mas também os aspectos espirituais e energéticos do projeto. A logística necessária para erguer as pirâmides era de uma complexidade quase incompreensível. Estimativas modernas calculam que cerca de 20.000 trabalhadores permanentes, auxiliados por outros 100.000 durante as cheias do Nilo, dedicaram 2 décadas ao projeto. Esses homens não eram escravos como filmes hollywoodianos nos fizeram acreditar, mas artesãos qualificados que recebiam rações generosas de pão, cerveja
alho e cebola, alimentos considerados sagrados e energizantes pelos antigos egípcios. Você sabia que análises químicas recentes dos restos mortais, encontrados no cemitério dos construtores, revelaram que esses trabalhadores consumiam carne bovina regularmente, um luxo reservado apenas às classes mais altas da sociedade egípcia? Isso indica que participar da construção das pirâmides era considerado não apenas um trabalho, mas uma honra espiritual que garantia status elevado na comunidade. As rampas utilizadas para transportar os blocos de pedra até grandes alturas permanecem um enigma arqueológico. Teorias variam desde rampas retas e externas até sistemas de rampas internas em espiral, mas nenhuma consegue explicar completamente como blocos de 15 toneladas foram posicionados com precisão milimétrica a mais de 100 metros de altura. Experimentos modernos com réplicas em escala menor sempre esbarram em limitações práticas que os antigos construtores aparentemente superaram sem esforço. O sistema de medidas usado pelos arquitetos egípcios baseava-se no cúbito real, uma unidade que correspondia aproximadamente a 52,5 centímetros e estava intimamente ligada às proporções do corpo humano e aos ciclos astronômicos. Essa medida não era arbitrária. Ela refletia relações matemáticas profundas que conectavam as dimensões humanas às dimensões cósmicas, transformando cada pirâmide em uma representação física da harmonia universal. Durante as escavações modernas, arqueólogos descobriram papiros administrativos que documentam a organização do trabalho em equipes com nomes curiosos como os Amigos de Quéops e os Bêbados de Miquerinos. Esses registros revelam um sistema de competição saudável entre grupos, onde cada equipe se orgulhava de sua contribuição para o projeto eterno do faraó. A atmosfera de camaradagem e propósito espiritual que permeia esses documentos sugere que os trabalhadores viam sua tarefa não como fardo, mas como participação em algo divino. Os conhecimentos astronômicos necessários para orientar as pirâmides com tamanha precisão exigiam observações celestes que se estendiam por gerações. Os sacerdotes astrônomos egípcios mapeavam o movimento das estrelas com uma paciência que nossa era digital dificilmente compreende, registrando dados em papiros que eram transmitidos de mestre para discípulo como tesouros sagrados. A estrela Tuban, que servia como estrela polar na época da construção, foi utilizada como referência para alinhar perfeitamente os corredores internos das pirâmides com os pontos cardeais. As ferramentas de medição utilizadas incluíam cordas quinotadas para criar ângulos retos perfeitos, instrumentos de observação astronômica feitos de madeira e bronze, e esquadros gigantescos que garantiam a perpendicularidade das faces. Cada ferramenta era consagrada em rituais especiais, pois os egípcios acreditavam que objetos utilizados em construções sagradas absorviam poder divino e deveriam ser tratados com reverência. Quando o trabalho diário cessava e as fogueiras se reduziam a brasas douradas, os mestres construtores reuniam-se em tendas próximas ao canteiro para revisar os planos do dia seguinte. Nesses encontros íntimos, cercados pelo silêncio do deserto e pela vastidão estrelada, eles discutiam não apenas questões técnicas, mas também os aspectos místicos de sua obra, pois sabiam que estavam construindo não apenas uma tumba, mas uma máquina de ressurreição que deveria funcionar pela eternidade. À medida que nossa exploração se aprofunda nesta noite serena, uma nova questão emerge das brumas do tempo. Que conhecimentos secretos guiavam
as mãos desses mestres e por que tantas de suas técnicas se perderam para sempre nas areias que agora cobrem suas oficinas abandonadas. Entre as sombras projetadas pela lua crescente sobre as faces inclinadas das pirâmides, números e proporções dançam em uma sinfonia matemática que ecoa através dos milênios. O ângulo de 51 graus e 52 minutos das faces da Grande Pirâmide não foi escolhido por acaso. Ele incorpora à proporção áurea a mesma relação harmônica encontrada nas pétalas de uma rosa, na espiral de um Nautilus e na estrutura das galáxias distantes. Os antigos arquitetos egípcios não apenas construíram monumentos, eles cristalizaram em pedra as leis matemáticas que governam a criação. Caminhar ao redor da base da pirâmide na quietude da madrugada revela uma experiência quase hipnótica. Cada passo ressoa contra as pedras milenares e a cada volta completa você percorre exatamente 921,45 metros, uma distância que, dividida pela altura original da pirâmide, resulta no valor de π com uma precisão que impressiona matemáticos modernos. Não se trata de coincidência, mas de um conhecimento deliberado que transforma cada caminhada ao redor da base em uma jornada circular equivalente a rodar uma roda gigantesca, cujo raio é a própria altura da pirâmide. O interior das pirâmides revela complexidades geométricas ainda mais fascinantes. A grande galeria, com seus 9 metros de altura e 47 metros de comprimento, funciona como uma câmara de ressonância acústica, onde frequências específicas são amplificadas naturalmente. Quando sussurros são pronunciados em determinados pontos dessa galeria, eles se transformam em tons profundos que vibram através da estrutura inteira, criando frequências que alguns pesquisadores associam a estados alterados de consciência. A Câmara do Rei, posicionada no coração matemático da pirâmide, possui dimensões que seguem a proporção áurea em 3 dimensões. Seu comprimento, largura e altura criam uma harmonia espacial que lembra as proporções de uma nota musical perfeita materializada em granito vermelho. O sarcófago de pedra no centro da câmara, esculpido em um único bloco de granito, ressoa como um sino quando tocado, produzindo uma nota musical específica que corresponde à frequência fundamental da Terra. Você sabia que a posição da Grande Pirâmide no globo terrestre marca com precisão surpreendente o centro de massa dos continentes? Suas coordenadas geográficas, 20.958,45, norte, e 30.003, leste, colocam-na no ponto que minimiza a distância total para todas as massas terrestres do planeta, como se os antigos construtores possuíssem mapas detalhados de territórios que só seriam explorados milênios depois. As 3 pirâmides de Gizé, quando vistas do alto, reproduzem com impressionante fidelidade o alinhamento das 3 estrelas centrais da constelação de Órion, Alnitak, Alnilam e Mintaka. Essa correspondência não é aproximada, ela replica com precisão as magnitudes relativas e posições dessas estrelas como apareciam no céu egípcio por volta de 2500 a.C. Os antigos egípcios identificavam Órion com Osíris, o deus da ressurreição, transformando o complexo piramidal em um mapa estelar tridimensional destinado a guiar a alma do faraó em sua jornada pelo cosmos. A precisão dos ângulos internos das pirâmides sugere conhecimentos geométricos que incluíam não apenas matemática básica, mas também trigonometria avançada e cálculos de volumes complexos. Os corredores descendentes e ascendentes formam ângulos que direcionam o olhar para estrelas específicas em momentos astronômicos precisos, transformando cada passagem interna
em um telescópio de pedra apontado para regiões específicas do firmamento. O fenômeno, conhecido como sombra de cobra, ocorre 2 vezes por ano durante os equinócios, quando a sombra projetada pelos cantos da pirâmide cria uma ilusão ótica de uma serpente descendo pelas faces da estrutura. Esse efeito, causado pela interação precisa entre geometria e astronomia, demonstra que os construtores possuíam conhecimentos sofisticados sobre a mecânica celeste e sabiam como materializar eventos astronômicos em manifestações visuais. As medidas internas da pirâmide revelam relações numéricas que conectam dimensões terrestres a ciclos cósmicos. A altura da Câmara do Rei multiplicada por 1.000.000 aproxima-se da distância entre a Terra e o Sol. O perímetro da base, dividido pela altura, corresponde a ciclos lunares e várias dimensões internas, quando convertidas em diferentes unidades, produzem números que coincidem com constantes físicas fundamentais descobertas apenas na era moderna. Estudos recentes com laser scanning revelaram que as faces das pirâmides não são perfeitamente planas, mas ligeiramente côncavas, uma curvatura sutil que só pode ser detectada com instrumentos de precisão e que serve para compensar a curvatura da Terra. Essa correção ótica, similar às aplicadas no Partenon grego séculos depois, demonstra um entendimento intuitivo de princípios arquitetônicos extremamente avançados. A orientação das pirâmides em relação aos pontos cardeais é tão precisa que engenheiros modernos a utilizam como referência para calibrar instrumentos de medição. Essa precisão exigia não apenas ferramentas adequadas, mas também conhecimento profundo sobre o movimento de rotação da Terra e métodos para compensar a variação magnética, conceitos que consideramos descobertas relativamente recentes da ciência. Durante escavações nas proximidades das pirâmides, arqueólogos encontraram ferramentas de medição feitas de materiais que sugerem conhecimentos metalúrgicos avançados. Algumas dessas ferramentas contêm ligas metálicas que só foram redescobertas durante a Revolução Industrial, indicando técnicas de fundição e tratamento de metais que se perderam completamente através dos séculos. À medida que a noite avança e nossa exploração dos mistérios geométricos se aprofunda, uma verdade extraordinária emerge das sombras. Pirâmides não são apenas monumentos arquitetônicos, mas enciclopédias tridimensionais que preservaram conhecimentos científicos em uma linguagem de pedra que ainda estamos aprendendo a decifrar completamente. Que outros segredos matemáticos aguardam descoberta nas medidas precisas dessas estruturas monumentais e como esses conhecimentos poderiam revolucionar nossa compreensão atual da ciência antiga. No coração silencioso da Grande Pirâmide, onde a escuridão é absoluta e apenas o som da própria respiração quebra o silêncio milenar, repousa uma das criações mais enigmáticas da humanidade antiga. A Câmara do Rei não era simplesmente um local de sepultamento, mas o núcleo de uma sofisticada máquina espiritual projetada para facilitar a transformação da consciência humana em algo além da mortalidade. O sarcófago de granito vermelho no centro dessa câmara, polido até brilhar como espelho e sintonizado para ressoar em frequências específicas, aguardava não um corpo morto, mas uma alma preparada para a jornada mais extraordinária possível. Recentes medições eletromagnéticas realizadas no interior da Câmara do Rei detectaram anomalias energéticas que desafiam explicações convencionais. Instrumentos sensíveis registram flutuações no campo magnético local que seguem padrões rítmicos, como se a própria estrutura pulsasse com vida própria.
Essas variações magnéticas intensificam-se durante certas fases lunares e posições planetárias específicas, sugerindo que a pirâmide interage dinamicamente com forças cósmicas de maneiras que apenas começamos a compreender. O granito vermelho utilizado na construção da Câmara do Rei foi extraído das pedreiras de Assuã, a mais de 800 quilômetros de distância, e transportado rio acima durante as cheias anuais do Nilo. Esse material específico foi escolhido não apenas por sua beleza e durabilidade, mas por suas propriedades piezoelétricas únicas. Quando submetido à pressão das milhões de toneladas de pedra acima, o quartzo cristalino presente no granito gera correntes elétricas sutis, que percorrem toda a estrutura como uma rede neural de pedra. A acústica interna da pirâmide revela propriedades ainda mais intrigantes. Experimentos conduzidos por engenheiros de som descobriram que determinadas frequências vocais, quando produzidas na Câmara do Rei, criam ondas estacionárias que ressoam através de toda a estrutura piramidal. Essas frequências correspondem precisamente a notas musicais que os antigos egípcios consideravam sagradas, e sua produção gera vibrações que podem ser sentidas fisicamente por pessoas posicionadas em pontos específicos dos corredores internos. Você sabia que a temperatura interna da Câmara do Rei permanece constante em exatos 20 graus Celsius ao longo do ano, independentemente das variações extremas de temperatura do deserto externo? Esse controle térmico natural é resultado de um sistema de ventilação tão sofisticado que engenheiros modernos ainda estudam seus princípios para aplicar em projetos contemporâneos de eficiência energética. Os textos das pirâmides, hieróglifos entalhados nas paredes de pirâmides posteriores, descrevem rituais complexos que eram realizados nessas câmaras. Esses rituais não envolviam apenas orações e oferendas, mas também o uso de substâncias aromáticas específicas, cristais posicionados estrategicamente e técnicas de respiração que alteravam os estados de consciência dos participantes. O objetivo era criar condições onde a alma do faraó pudesse se desprender temporariamente do corpo físico e explorar dimensões espirituais antes de retornar transformada. A geometria interna da pirâmide cria um fenômeno conhecido como focagem energética, onde linhas de força eletromagnética convergem precisamente no local onde estava posicionado o sarcófago. Esse ponto de convergência gera um campo energético concentrado que alguns pesquisadores comparam ao interior de uma câmara de ressonância quântica, criando condições únicas para experiências de consciência expandida. Os corredores que conduzem à Câmara do Rei foram projetados para criar uma jornada iniciática progressiva. A passagem pela grande galeria, com seu teto inclinado e acústica única, induzia estados meditativos através da combinação de exercício físico, a escalada íngreme, com estímulos sensoriais controlados, ecos, variações de temperatura e mudanças na pressão atmosférica. Cada passo dessa jornada preparava a consciência para a experiência transformadora que aguardava no coração da pirâmide. Análises espectroscópicas do ar interno da Câmara do Rei revelaram concentrações incomuns de íons negativos, similar às encontradas próximo a quedas d'água ou durante tempestades elétricas. Esses íons têm efeitos documentados no sistema nervoso humano, promovendo estados de relaxamento profundo e clareza mental. A geração natural dessas partículas dentro da pirâmide pode resultar da interação entre os cristais de quartzo no granito e os campos eletromagnéticos que permeiam a estrutura.
O sarcófago em si possui dimensões que seguem proporções matemáticas relacionadas ao corpo humano adulto, mas com espaço adicional que sugere seu uso não para um cadáver rígido, mas para uma pessoa viva em posição específica. Análises das marcas de desgaste no interior do sarcófago indicam uso repetido ao longo de séculos, contradizendo a teoria de que serviu apenas para um enterro único. Durante escavações recentes, arqueólogos descobriram câmaras menores conectadas ao sistema principal da pirâmide, cada uma contendo equipamentos cerimoniais sofisticados, braseiros de bronze para queimar incensos específicos, cristais lapidados de quartzo e ametista e instrumentos musicais feitos de materiais que amplificam frequências sonoras particulares. Esses achados sugerem que a pirâmide funcionava como um complexo espiritual ativo, não um mausoléu passivo. Os antigos textos egípcios referem-se às pirâmides como máquinas de ascensão, dispositivos projetados para facilitar a transformação espiritual através de uma combinação precisa de geometria sagrada, campos energéticos naturais e práticas rituais específicas. Essa funcionalidade transcendia o conceito simples de preservação post-mortem, envolvendo técnicas avançadas para explorar e expandir os limites da consciência humana. À medida que nossa exploração noturna revela as camadas mais profundas desses mistérios energéticos, uma pergunta fundamental ressoa através dos corredores silenciosos. Teriam os antigos egípcios desenvolvido uma tecnologia espiritual que utilizava leis físicas que nossa ciência moderna está apenas começando a redescobrir? Nas salas climatizadas de laboratórios ao redor do mundo, onde microscópios eletrônicos revelam segredos invisíveis ao olho nu, cientistas examinam amostras de pedra e argamassa coletadas das pirâmides com cuidado reservado a relíquias sagradas. Cada análise química, cada datação por carbono 14, cada varredura com raios-x traz à luz evidências que desafiam cronologias estabelecidas e forçam arqueólogos a repensar fundamentalmente nossa compreensão sobre as capacidades tecnológicas dos antigos construtores. O que essas descobertas revelam não são apenas detalhes técnicos da construção, mas indícios de conhecimentos científicos que considerávamos impossíveis para uma civilização de 4.500 anos atrás. Análises recentes da argamassa utilizada entre os blocos de calcário revelaram uma composição química extraordinariamente complexa. Essa argamassa não é simplesmente uma mistura de cal e areia, mas um composto que inclui materiais orgânicos específicos, cabelos humanos e pelos de animais que funcionam como fibras de reforço, cinzas de plantas com propriedades químicas particulares e traços de elementos metálicos que conferem à mistura propriedades de condutividade elétrica. A durabilidade dessa argamassa supera muitos materiais de construção modernos, mantendo-se íntegra após milênios de exposição aos extremos climáticos do deserto. Detectores de muons, partículas subatômicas, que penetram profundamente na matéria, mapearam o interior das pirâmides com precisão sem precedentes, revelando câmaras e corredores completamente desconhecidos. Uma dessas descobertas, apelidada de Grande Vazio pelos pesquisadores, é uma cavidade com mais de 30 metros de comprimento localizada acima da Grande Galeria. Essa câmara permanece hermeticamente selada há milênios e especulações sobre seu conteúdo variam desde textos históricos perdidos até tecnologias antigas preservadas intactas. O estudo da orientação astronômica das pirâmides utilizando software de planetário moderno revelou alinhamentos estelares de uma precisão
surpreendente. Não apenas as estruturas apontam para constelações específicas, mas também seus ângulos internos direcionam o olhar para posições de estrelas e planetas durante eventos astronômicos raros que ocorrem em ciclos de séculos. Isso sugere que os antigos egípcios possuíam registros astronômicos detalhados que cobriam períodos de observação extraordinariamente longos. Você sabia que análises geológicas das pedras utilizadas na construção das pirâmides identificaram pelo menos 12 tipos diferentes de rocha, cada uma extraída de pedreiras específicas espalhadas por todo o Egito? Algumas dessas rochas provêm de locais a mais de 1.000 quilômetros de distância, indicando uma rede logística de transporte e comunicação muito mais sofisticada do que historiadores tradicionalmente imaginavam. Espectroscopia de massa aplicada a fragmentos metálicos encontrados no interior das pirâmides revelou ligas que não deveriam existir na época da construção. Alguns desses metais contêm níveis de pureza que só foram alcançados na metalurgia moderna, enquanto outros apresentam composições que sugerem técnicas de refino extremamente avançadas. Particularmente intrigante é a descoberta de traços de ferro meteórico em ferramentas cerimoniais, indicando que os antigos egípcios não apenas conheciam meteoritos, mas sabiam processá-los para criar objetos especiais. Análises de DNA realizadas em restos orgânicos encontrados nas proximidades das pirâmides revelaram diversidade genética que indica a presença de trabalhadores originários de regiões muito distantes do Egito. Marcadores genéticos sugerem a participação de pessoas do Mediterrâneo Oriental, da Núbia e possivelmente até mesmo de regiões da Ásia Central, na construção desses monumentos. Isso aponta para um projeto verdadeiramente internacional, que uniu conhecimentos e técnicas de múltiplas civilizações antigas. Estudos de paleoclimatologia, baseados em análises de pólen e sedimentos encontrados em camadas arqueológicas próximas às pirâmides, revelaram que o clima, na época da construção, era significativamente diferente do atual. O Vale do Nilo era mais úmido e verdejante, com chuvas regulares que facilitavam tanto o transporte de materiais quanto o sustento de uma população muito maior do que seria possível nas condições desérticas atuais. Tecnologia de radar penetrante no solo identificou estruturas subterrâneas extensas que se estendem muito além das fundações conhecidas das pirâmides. Esses complexos subterrâneos incluem câmaras interconectadas, canais de drenagem sofisticados e, possivelmente, até sistemas de aquedutos que conectavam as pirâmides ao Nilo através de túneis escavados na rocha sólida. Análises cristalográficas do quartzo, presente no granito da Câmara do Rei, revelaram que os cristais estão orientados de maneira não aleatória, sugerindo que os blocos foram selecionados e posicionados de acordo com suas propriedades piezoelétricas específicas. Essa orientação cristalina cria padrões de condutividade elétrica que transformam toda a câmara em uma espécie de circuito natural capaz de gerar e direcionar campos eletromagnéticos sutis. Estudos de acústica computacional modelaram com precisão as propriedades sonoras do interior das pirâmides, confirmando que determinadas frequências são amplificadas naturalmente, enquanto outras são completamente suprimidas. Essas características acústicas criam zonas de silêncio e câmaras de ressonância, que podem ter sido utilizadas para rituais envolvendo alteração de estados de consciência através de estímulos sonoros controlados. Datação por termoluminescência
de cerâmicas encontradas em camadas de construção das pirâmides produziu datas que, em alguns casos, são centenas de anos mais antigas do que as cronologias estabelecidas. Essas descobertas sugerem que o complexo de Gizé pode ter sido construído em múltiplas fases ao longo de um período muito mais extenso, ou que algumas estruturas podem ter origens mais antigas do que tradicionalmente aceito. Enquanto nossa jornada científica através desses descobrimentos revolucionários se aprofunda nesta noite serena, uma realização extraordinária emerge dos dados. Cada nova tecnologia aplicada ao estudo das pirâmides revela camadas adicionais de complexidade e sofisticação que expandem continuamente nossa percepção sobre as capacidades das civilizações antigas. Que outros segredos aguardam revelação nos dados ainda não analisados e como essas descobertas científicas continuarão transformando nossa compreensão sobre o verdadeiro legado tecnológico dos construtores das pirâmides. Sob o manto estrelado do deserto egípcio, onde apenas o sussurro do vento entre as pedras antigas quebra o silêncio profundo da noite, instrumentos científicos modernos captam sinais que desafiam nossa compreensão atual da física. Detectores de campos eletromagnéticos posicionados estrategicamente ao redor das pirâmides registram pulsações energéticas rítmicas que se intensificam durante tempestades solares distantes, como se essas estruturas milenares funcionassem como antenas cósmicas sintonizadas em frequências que transcendem nossa tecnologia atual. Cada medição revela padrões que sugerem não apenas conhecimento avançado por parte dos construtores antigos, mas também fenômenos energéticos ativos que continuam operando após 45 séculos. Pesquisadores que passam longos períodos no interior das pirâmides relatam experiências sensoriais incomuns que seguem padrões consistentes. Visitantes frequentemente descrevem sensações de formigamento na pele, alterações na percepção temporal e uma sensação de presença que não pode ser explicada por fatores psicológicos convencionais. Equipamentos de medição confirmam que essas experiências coincidem com flutuações detectáveis nos campos eletromagnéticos locais, sugerindo que as sensações têm base física mensurável. Dr. Christopher Dunn, engenheiro aeroespacial que dedicou décadas ao estudo das pirâmides, propôs uma teoria revolucionária. A Grande Pirâmide funcionava como uma usina de energia que utilizava vibrações terrestres para gerar eletricidade. Segundo seus cálculos, a combinação entre a massa da estrutura, as propriedades piezoelétricas do granito e a geometria interna criaria um sistema capaz de converter energia sísmica em corrente elétrica utilizável. Embora controversa, essa teoria explica muitas características arquitetônicas que parecem desnecessárias para uma simples tumba. A descoberta de concentrações anômalas de hidrogênio no interior da Câmara do Rei intriga químicos que estudam as pirâmides. Esse gás, quando submetido às frequências de ressonância natural da Câmara, pode produzir reações que geram luz ultravioleta sutil, invisível ao olho humano, mas detectável por instrumentos sensíveis. Essa emissão luminosa pode explicar antigas descrições de luz divina que emanava do interior das pirâmides durante certas cerimônias rituais. Experimentos conduzidos pelo físico russo, Dr. Alexander Golod, demonstraram que réplicas das pirâmides em escala menor produzem efeitos mensuráveis em materiais colocados em seu interior. Sementes germinam mais rapidamente, cristais crescem com estruturas mais perfeitas, e até mesmo a viscosidade de óleos é alterada quando expostos ao efeito piramidal.
Embora os mecanismos por trás desses fenômenos permaneçam inexplicados, as evidências experimentais são reproduzíveis e documentadas. Você sabia que satélites militares em órbita terrestre detectam emanações infravermelhas das pirâmides que diferem significativamente do padrão térmico esperado para estruturas de pedra? Essas assinaturas térmicas anômalas sugerem processos energéticos internos ativos que não podem ser explicados apenas pela absorção e liberação de calor solar durante os ciclos dia-noite. A teoria do vórtice energético, proposta por alguns pesquisadores, sugere que as pirâmides estão posicionadas em pontos da Terra onde linhas de força geomagnética se intersectam, criando condições energéticas únicas. Medições com magnetômetros de alta sensibilidade confirmam que o campo magnético terrestre apresenta distorções localizadas precisamente nas localizações das principais estruturas piramidais, não apenas no Egito, mas em sítios similares ao redor do mundo. Análises de plasma atmosférico realizadas durante tempestades elétricas próximas às pirâmides revelaram comportamentos incomuns na ionização do ar. Durante essas condições, as pontas das pirâmides acumulam cargas elétricas significativas e descargas atmosféricas são canalizadas de maneiras que sugerem que as estruturas funcionam como para-raios gigantescos projetados intencionalmente para capturar e direcionar energia elétrica natural. Estudos de cronobiologia conduzidos com voluntários que permanecem no interior das pirâmides durante períodos prolongados mostram alterações nos ritmos circadianos que não podem ser explicadas apenas pela ausência de luz solar. Os ciclos naturais de sono, temperatura corporal e produção hormonal são modificados de maneiras que sugerem influência de campos energéticos sutis sobre os processos biológicos fundamentais. A correlação entre as posições das pirâmides e eventos sísmicos locais tem intrigado geólogos por décadas. Análises estatísticas indicam que terremotos nas proximidades das pirâmides tendem a ser menos destrutivos do que seria esperado com base na magnitude, como se as estruturas dissipem ou redirecionem energia sísmica de maneiras benéficas. Essa proteção natural pode ter sido um benefício intencional do projeto original. Experimentos com câmaras de nuvens, dispositivos que detectam partículas subatômicas, posicionadas no interior das pirâmides, registram fluxos incomuns de radiação cósmica. Essas partículas, que normalmente atravessam a matéria sem interação, parecem ser afetadas pela geometria interna das pirâmides de maneiras que sugerem campos de força desconhecidos ou propriedades da matéria que nossa física atual não reconhece. Medições gravimétricas de alta precisão detectaram variações sutis na força gravitacional no interior das pirâmides que não correspondem à distribuição de massa esperada. Essas anomalias gravitacionais são minúsculas, mas consistentes e reproduzíveis, sugerindo que a geometria das pirâmides pode influenciar campos fundamentais da física de maneiras que apenas começamos a investigar. A descoberta de que plantas crescem de forma diferente quando expostas à energia piramidal levou a experimentos controlados que confirmam efeitos biologicamente mensuráveis. Culturas expostas a campos gerados por modelos piramidais apresentam crescimento acelerado, maior resistência a doenças e alterações na estrutura celular que persistem mesmo após a remoção da fonte energética. Pesquisas recentes em neurociência investigam como a geometria das pirâmides pode afetar a atividade cerebral humana. Eletroencefalogramas realizados em pessoas meditando no interior de réplicas piramidais
mostram padrões de ondas cerebrais únicos, caracterizados por sincronização entre hemisférios cerebrais e frequências associadas a estados de consciência expandida. À medida que nossa exploração desses fenômenos misteriosos avança através desta noite contemplativa, uma verdade fascinante emerge das sombras. As pirâmides não são apenas monumentos passivos do passado, mas estruturas que continuam interagindo ativamente com forças naturais de maneiras que nossa ciência moderna está apenas começando a detectar e compreender. Que descobertas aguardam aqueles que ousam investigar mais profundamente esses fenômenos energéticos e como esses conhecimentos poderiam revolucionar nossa compreensão sobre a natureza fundamental da realidade física? Através dos corredores estreitos onde apenas uma pessoa consegue caminhar por vez, onde cada passo ecoa contra paredes de calcário polido e o ar carrega o peso de milênios, extensas redes de câmaras ocultas aguardam descoberta nos labirintos subterrâneos que se estendem muito além das estruturas visíveis das pirâmides. Essas passagens secretas, mapeadas apenas parcialmente por tecnologias modernas de imageamento, formam um complexo subterrâneo tão vasto quanto intrincado, conectando não apenas as 3 pirâmides principais, mas estendendo-se até o rio Nilo através de túneis escavados na rocha sólida com uma precisão que desafia explicações técnicas convencionais. Robôs exploratórios equipados com câmeras de alta resolução penetraram alguns desses corredores estreitos, revelando câmaras seladas que não veem luz há milênios. As imagens transmitidas mostram paredes cobertas com hieróglifos em estado de preservação perfeito, mobiliário cerimonial intacto e objetos cujo propósito permanece enigmático mesmo para especialistas em cultura egípcia antiga. Em uma dessas câmaras, descoberta apenas recentemente, arqueólogos identificaram representações pictóricas de tecnologias que não correspondem a nenhum artefato conhecido da época. A Câmara da Rainha, tradicionalmente considerada uma estrutura secundária, revela complexidades arquitetônicas que sugerem funções muito específicas relacionadas a rituais energéticos. Seus dutos de ventilação, inicialmente bloqueados e só descobertos através de perfurações modernas, terminam em pequenas câmaras que contêm objetos cerimoniais, esferas de cobre, cristais lapidados e instrumentos cujas funções permanecem misteriosas. A geometria interna dessa câmara cria padrões acústicos únicos que amplificam frequências específicas relacionadas à ressonância do corpo humano. Os túneis que conectam as pirâmides ao Nilo, descobertos através de radar penetrante no solo, seguem um traçado que não é direto, mas serpenteia através da rocha seguindo padrões geométricos complexos. Esse design não linear sugere que os túneis foram escavados não apenas para transporte, mas também para criar caminhos iniciáticos onde a jornada física através da escuridão subterrânea servia como metáfora para transformações espirituais profundas. Você sabia que escavações recentes revelaram um complexo sistema de eclusas subterrâneas que permitia controlar o nível de água nos túneis conectados ao Nilo? Esse sistema hidráulico sofisticado funcionava como elevadores aquáticos que permitiam transportar blocos de pedra pesadíssimos desde o rio até as proximidades das pirâmides, utilizando princípios de flutuação, reduzindo dramaticamente o esforço necessário para mover materiais de construção massivos. A descoberta da Câmara dos Registros, uma lenda que persistiu através de séculos de tradição esotérica,
ganhou credibilidade quando varreduras sísmicas identificaram uma cavidade significativa enterrada entre as patas da esfinge. Tentativas de acesso a essa câmara têm sido bloqueadas por questões políticas e arqueológicas, mas especulações sobre seu conteúdo incluem bibliotecas completas de textos antigos, mapas detalhados de civilizações perdidas e, possivelmente, tecnologias preservadas de eras anteriores à história documentada. Análises arquitetônicas das câmaras já exploradas revelam um padrão consistente. Cada espaço foi projetado para funcionalidades específicas relacionadas à alteração de estados de consciência através de estímulos ambientais controlados. Variações na altura do teto, mudanças na textura das paredes, posicionamento estratégico de aberturas para a luz natural e até mesmo a composição química dos materiais de construção, tudo foi calculado para produzir efeitos psicológicos e fisiológicos específicos em quem percorria essas passagens. Os guardiões dessas câmaras secretas não eram apenas soldados ou sacerdotes, mas membros de ordens iniciáticas que passavam décadas aprendendo os segredos arquitetônicos e energéticos do complexo piramidal. Textos fragmentários encontrados em tumbas próximas descrevem rituais de iniciação onde candidatos eram conduzidos através dessas câmaras ocultas em jornadas que duravam dias, experimentando cada ambiente projetado para induzir estados específicos de consciência expandida. Equipamentos de detecção de gases revelaram que algumas câmaras seladas contêm atmosferas artificiais com composições químicas incomuns, concentrações elevadas de gases nobres como argônio e xenônio, que têm propriedades anestésicas sutis, sugerem que os antigos egípcios compreendiam como alterações na composição atmosférica poderiam facilitar experiências espirituais ou estados meditativos profundos. As fechaduras e mecanismos de proteção dessas câmaras demonstram conhecimentos de engenharia mecânica surpreendentemente avançados, sistemas de contrapesos, alavancas ocultas e até mesmo armadilhas que permaneceram funcionais após milênios indicam não apenas habilidade técnica excepcional, mas também um entendimento profundo de princípios físicos que permitiram criar mecanismos autossustentáveis de proteção. Mapeamento tridimensional computacional das câmaras conhecidas revela que sua distribuição não é aleatória, mas segue padrões geométricos fractais que replicam em escala menor as proporções da pirâmide como um todo. Essa organização espacial sugere que todo o complexo foi concebido como uma estrutura holográfica, onde cada parte contém informações sobre o todo, uma aplicação prática de princípios matemáticos extremamente sofisticados. Descobertas recentes de objetos tecnológicos em câmaras seladas incluem dispositivos cuja função permanece enigmática. Esferas de metal perfeitamente balanceadas, cristais cortados em formas geométricas complexas e instrumentos que parecem projetados para medir ou manipular campos energéticos. Análises metalúrgicas desses objetos revelam ligas e técnicas de fabricação que não correspondem a tecnologias conhecidas da época. A preservação extraordinária do conteúdo dessas câmaras resulta não apenas do clima seco do deserto, mas também de condições ambientais criadas artificialmente através do design arquitetônico. Sistemas de ventilação natural criam correntes de ar que mantêm umidade e temperatura constantes, enquanto a composição mineral das paredes absorve gases que normalmente causariam deterioração de materiais orgânicos. Escavações controladas em câmaras recentemente descobertas
têm sido conduzidas com protocolos científicos rigorosos, que incluem análise de DNA ambiental, espectrometria de massa de compostos orgânicos e documentação tridimensional de cada artefato antes de sua remoção. Esses métodos modernos revelam camadas de informação que arqueólogos do passado não tinham meios de detectar, incluindo vestígios de atividades humanas específicas e evidências de rituais que deixaram assinaturas químicas duradouras. À medida que nossa exploração noturna se aprofunda através desses espaços ocultos e silenciosos, uma percepção extraordinária emerge das sombras. As pirâmides não eram estruturas isoladas, mas componentes de um complexo integrado projetado para funcionar como uma máquina espiritual e tecnológica de dimensões e sofisticação muito maiores do que jamais imaginamos. Quantas outras câmaras permanecem por descobrir e que revelações sobre conhecimentos perdidos aguardam aqueles que ousam penetrar mais profundamente nesses labirintos milenares? Quando a abóbada celeste do Egito Antigo se estendia clara e infinita sobre o deserto, livre da poluição luminosa que obscurece nossa visão moderna das estrelas, sacerdotes astrônomos passavam noites inteiras observando os movimentos celestiais com uma paciência e precisão que rivalizava instrumentos modernos. Seus registros meticulosos, preservados em papiros e entalhados nas paredes de templos, revelam um conhecimento astronômico de profundidade surpreendente. Eles mapearam não apenas as constelações visíveis, mas também ciclos planetários complexos, calcularam com precisão a duração do ano solar e identificaram fenômenos celestes que nossa astronomia moderna só redescobriu séculos depois. A orientação das pirâmides em relação às estrelas não representa simplesmente alinhamentos decorativos ou simbólicos, mas um sistema de navegação cósmica tridimensional que transformava essas estruturas em observatórios astronômicos funcionais. Os dutos internos da Grande Pirâmide, tradicionalmente chamados de canais de ventilação, na verdade funcionam como telescópios de pedra que direcionam o olhar para posições estelares específicas durante momentos astronômicos precisos. O duto norte da Câmara do Rei aponta para a constelação do Dragão, enquanto o duto sul direciona para Órion. Alinhamentos que não são coincidências, mas cálculos astronômicos deliberados. Durante o período de construção das pirâmides, por volta de BC 2500 a.C., a estrela Tuban, na constelação do Dragão, servia como estrela polar, ocupando o ponto no céu ao redor do qual todas as outras estrelas pareciam girar. Os arquitetos das pirâmides utilizaram essa referência celestial para orientar suas construções com uma precisão que permanece impressionante mesmo para padrões modernos. A cada noite, eles podiam utilizar Tuban como bússola estelar para verificar e corrigir o alinhamento de seus trabalhos. O complexo de Gizé replica na Terra a configuração da constelação de Órion, não apenas em termos de posicionamento relativo, mas também reproduz as magnitudes estelares aparentes através dos tamanhos proporcionais das pirâmides. A pirâmide menor de Miquerinos corresponde à estrela mais fraca do cinturão de Órion, enquanto a Grande Pirâmide representa Alnitak, a estrela mais brilhante. Essa correspondência tridimensional transforma o complexo piramidal em um mapa estelar construído em escala monumental. Você sabia que os antigos egípcios conheciam e calculavam com precisão o ciclo de precessão dos equinócios, um fenômeno astronômico que leva aproximadamente 26 mil anos para completar um ciclo? Textos hieroglíficos referem-se a este grande ano cósmico
e incorporam seus cálculos em calendários religiosos que previam eventos celestiais com séculos de antecedência, demonstrando observações astronômicas que se estendiam através de gerações de sacerdotes dedicados. A mitologia egípcia, quando examinada através de lentes astronômicas modernas, revela-se como um sistema sofisticado de preservação de conhecimentos científicos através de narrativas simbólicas. A jornada de Ra através do submundo representa o movimento aparente do Sol durante a noite. As aventuras de Ísis e Osíris codificam observações sobre as estrelas circumpolares, e os ciclos de morte e ressurreição refletem padrões sazonais astronômicos observados ao longo de séculos. Cálculos computacionais modernos que reconstroem as posições estelares de 4.500 anos atrás confirmam que várias câmaras internas das pirâmides estavam orientadas para capturar luz estelar durante eventos astronômicos específicos. Durante o solstício de inverno, por exemplo, a luz da estrela Sírius penetrava através dos dutos da Câmara da Rainha e iluminava hieróglifos específicos nas paredes internas, um fenômeno que funcionava como calendário astronômico tridimensional. As medidas das pirâmides incorporam constantes astronômicas com uma precisão que sugere conhecimento direto de dados que nossa astronomia moderna calculou apenas recentemente. A altura da Grande Pirâmide, multiplicada por 43.200, aproxima-se notavelmente do raio polar da Terra. O perímetro da base, multiplicado pelo mesmo fator, corresponde à circunferência equatorial terrestre. Essas correlações sugerem que os construtores possuíam conhecimentos precisos sobre as dimensões de nosso planeta. Observações astronômicas registradas em textos das pirâmides incluem referências a fenômenos celestes raros como supernovas, cometas periódicos e eclipses solares totais. Alguns desses registros descrevem eventos que nossa astronomia moderna confirmou através de cálculos retroativos, validando a precisão das observações egípcias antigas e demonstrando continuidade de registros astronômicos por períodos muito mais longos do que tradicionalmente aceito. A descoberta de que certas câmaras das pirâmides funcionam como câmaras escuras naturais, onde imagens do Sol e de planetas brilhantes podem ser projetadas em paredes internas durante condições atmosféricas específicas, sugere que esses espaços serviam como observatórios primitivos, mas eficazes. Marcas nas paredes dessas câmaras correspondem a posições planetárias calculadas, indicando que observações sistemáticas eram conduzidas e registradas regularmente. Estudos de arqueoastronomia revelaram que o complexo de Gizé está posicionado em um local na Terra que oferece condições ótimas para observações astronômicas. Latitude que permite visualizar tanto estrelas do hemisfério norte quanto do sul. Clima seco que minimiza interferências atmosféricas e elevação que reduz distorções causadas pela umidade próxima ao nível do mar. A escolha desse local pode ter sido determinada tanto por considerações astronômicas quanto geológicas. Análises espectrográficas da luz refletida pelas superfícies internas das pirâmides durante alinhamentos estelares específicos revelam padrões que sugerem que as paredes podem ter sido polidas e orientadas para amplificar ou modificar a luz estelar de maneiras particulares. Essa tecnologia óptica primitiva pode ter sido utilizada para criar efeitos visuais durante cerimônias astronômicas ou para melhorar a precisão de observações celestes. A correlação entre eventos astronômicos e atividades documentadas no complexo piramidal sugere que essas estruturas funcionavam como calendários tridimensionais
que coordenavam atividades religiosas, administrativas e técnicas de acordo com ciclos celestes, festivais religiosos, períodos de construção e até mesmo decisões políticas eram sincronizados com eventos astronômicos específicos, integrando as atividades humanas aos ritmos cósmicos. À medida que nossa jornada através dessas conexões celestiais avança pela noite estrelada, uma verdade magnífica emerge dos céus. As pirâmides representam não apenas monumentos terrestres, mas pontes físicas entre a Terra e o cosmos, estruturas projetadas para conectar a experiência humana aos ritmos eternos do universo através de conhecimentos astronômicos de sofisticação extraordinária. Que outros segredos cósmicos aguardam descoberta nos alinhamentos ainda não decifrados e como esses conhecimentos estelares antigos poderiam enriquecer nossa compreensão moderna sobre nosso lugar no universo? Nas primeiras horas silenciosas desta madrugada, quando apenas algumas estrelas persistem no céu que lentamente clareia sobre o horizonte egípcio, equipamentos científicos ultramodernos continuam registrando sinais energéticos emanando das pirâmides que desafiam classificação por nossa física contemporânea. Sensores de última geração detectam pulsações eletromagnéticas que seguem ritmos não aleatórios, frequências que se intensificam durante eventos cósmicos distantes e campos energéticos que parecem responder a mudanças na atividade solar com uma sensibilidade que transformaria essas estruturas antigas em antenas cósmicas mais eficientes que muitos instrumentos modernos projetados especificamente para essa função. Laboratórios de pesquisa em universidades ao redor do mundo recebem dados transmitidos em tempo real por estações de monitoramento permanentes instaladas no complexo de Gizé, criando uma rede científica internacional dedicada exclusivamente ao estudo dos fenômenos energéticos das pirâmides. Esses dados revelam padrões que se repetem em ciclos que correspondem não apenas às fases lunares e posições planetárias, mas também a eventos astronômicos muito mais sutis. Variações no vento solar, mudanças na rotação terrestre e até mesmo a influência gravitacional de planetas distantes. Dr. Volker Stenzel, físico quântico da Universidade de Viena, propôs que as pirâmides funcionam como ressonadores quânticos macroscópicos, estruturas capazes de amplificar efeitos quânticos normalmente observáveis apenas em escalas subatômicas. Seus experimentos com réplicas em escala menor demonstraram que a geometria piramidal específica de Gizé pode afetar o comportamento de partículas subatômicas de maneiras que sugerem propriedades da matéria ainda não compreendidas pela física mainstream. A descoberta de que as pirâmides geram íons negativos em concentrações significativamente maiores que o ambiente circundante intrigou biofísicos que estudam os efeitos dessas partículas carregadas no funcionamento do corpo humano. Esses íons, conhecidos por promover sensações de bem-estar e clareza mental, são produzidos naturalmente perto de quedas d'água e durante tempestades, mas sua geração constante no interior das pirâmides sugere mecanismos de ionização atmosférica que não dependem de fontes energéticas externas óbvias. Medições precisas de radioatividade de fundo no interior das pirâmides revelaram níveis ligeiramente elevados de radiação natural que criam um ambiente de hormese radiativa, exposição a baixos níveis de radiação que, paradoxalmente, pode ter efeitos benéficos na saúde humana através de mecanismos que ativam sistemas naturais de reparo celular.
Essa descoberta pode explicar relatos históricos de propriedades curativas associadas à permanência prolongada no interior das pirâmides. Você sabia que análises espectrográficas da luz que emerge do interior das pirâmides durante certas condições atmosféricas revelaram frequências que não correspondem exatamente à luz solar refletida? Essa luz modificada apresenta características espectrais únicas que sugerem que a geometria interna das pirâmides pode alterar propriedades fundamentais da radiação eletromagnética através de mecanismos ópticos que nossa tecnologia atual não consegue replicar completamente. Estudos de cronobiologia conduzidos com voluntários que passam períodos prolongados no interior das pirâmides documentaram alterações nos ritmos biológicos que persistem por semanas após a exposição. Produção de melatonina, ciclos de temperatura corporal e padrões de ondas cerebrais durante o sono apresentam modificações que sugerem que a exposição à energia piramidal pode ter efeitos duradouros nos sistemas biológicos humanos. Experimentos com cristais de quartzo posicionados em pontos específicos do interior das pirâmides revelaram que esses minerais desenvolvem propriedades piezoelétricas amplificadas após exposição prolongada ao ambiente piramidal. Cristais tratados dessa maneira demonstram capacidade aumentada de gerar eletricidade quando submetidos à pressão mecânica, sugerindo que o ambiente interno das pirâmides pode modificar estruturas cristalinas de maneiras que permanecem estáveis mesmo após remoção da fonte de modificação. Pesquisas recentes em acústica quântica investigam como as frequências sonoras geradas naturalmente no interior das pirâmides podem influenciar propriedades quânticas da matéria. Experimentos preliminares sugerem que certas frequências de ressonância produzidas pela geometria piramidal podem afetar o comportamento de elétrons em átomos, criando estados de coerência quântica em escala macroscópica que normalmente só existem em laboratórios especializados. A correlação entre atividade geomagnética terrestre e intensidade dos campos energéticos detectados nas pirâmides tem levado geofísicos a investigar se essas estruturas funcionam como amplificadores de energia telúrica natural. Durante tempestades magnéticas causadas por atividade solar intensa, instrumentos registram aumentos proporcionais na atividade energética piramidal, como se as estruturas canalizassem e concentrassem forças planetárias invisíveis. Análises de plasma atmosférico conduzidas durante condições meteorológicas específicas revelaram que o ar ao redor das pirâmides apresenta propriedades de ionização incomuns que facilitam a formação de tubos de plasma, canais ionizados que podem conduzir eletricidade através da atmosfera. Esses fenômenos podem explicar observações históricas de luzes dançantes nas pontas das pirâmides durante tempestades ou condições atmosféricas particulares. Estudos multidisciplinares que combinam arqueologia, física quântica e neurociência investigam como os antigos egípcios podem ter utilizado conscientemente os efeitos energéticos das pirâmides para facilitar estados alterados de consciência durante rituais espirituais. Eletroencefalogramas realizados em médiums experientes no interior das pirâmides mostram padrões de atividade cerebral únicos, caracterizados por sincronização interhemisférica e frequências associadas a experiências transcendentais. A descoberta de que campos magnéticos locais ao redor das pirâmides apresentam variações que seguem padrões matemáticos complexos, incluindo sequências fractais e proporções relacionadas à constante φ, sugere que esses campos podem ser manifestações físicas
de princípios geométricos fundamentais que governam tanto a estrutura da matéria quanto os padrões de crescimento biológico. Experimentos com sementes e plantas expostas à energia piramidal documentaram alterações genéticas menores, mas consistentes, que resultam em crescimento acelerado, maior resistência a doenças e modificações na estrutura celular que são transmitidas para gerações subsequentes. Essas descobertas sugerem que os campos energéticos das pirâmides podem influenciar a expressão genética de maneiras que nossa biologia molecular está apenas começando a compreender. Redes de detectores sísmicos posicionados estrategicamente ao redor do complexo de Gizé registram vibrações de baixa frequência que emanam das pirâmides e se propagam através da crosta terrestre por centenas de quilômetros. Essas ondas piramidais apresentam características que não correspondem à atividade sísmica natural, sugerindo que as estruturas geram vibrações através de mecanismos ainda não identificados. Enquanto nossa exploração desses mistérios energéticos persistentes se aproxima do fim desta longa noite de descobertas, uma realização extraordinária emerge da convergência de todas essas evidências científicas. As pirâmides continuam funcionando como máquinas energéticas ativas, operando de acordo com princípios físicos que nossa ciência está apenas começando a detectar e que podem revolucionar nossa compreensão sobre a natureza fundamental da realidade. Que revelações aguardam as próximas gerações de pesquisadores que ousarão investigar ainda mais profundamente esses fenômenos energéticos duradouros e como esses conhecimentos antigos poderão contribuir para avanços tecnológicos que beneficiem toda a humanidade? Quando as primeiras luzes douradas do amanhecer tocam suavemente as faces orientais das pirâmides, revelando novamente seus contornos majestosos contra o céu que se clareia, nossa jornada através dos mistérios mais profundos da antiguidade chega ao seu fim natural, deixando-nos com uma sensação de reverência diante da magnitude do conhecimento que essas estruturas silenciosas guardam há milênios. Se você acordou agora, me conte o que estava sonhando. Afinal, os sonhos também fazem parte da história, e talvez sua mente tenha viajado através do tempo para encontrar os segredos que exploramos juntos nesta noite de descobertas. As pirâmides permanecem diante de nós não apenas como monumentos arqueológicos extraordinários, mas como testamentos vivos de uma civilização que dominou conhecimentos científicos, tecnológicos e espirituais de uma sofisticação que nossa era moderna está apenas começando a compreender e apreciar. Cada bloco de pedra perfeitamente encaixado, cada ângulo matematicamente preciso, cada alinhamento astronômico calculado com precisão milimétrica representa não um acidente da história, mas evidência de mentes brilhantes que operavam com uma compreensão integrada do universo físico e metafísico. Os engenheiros, arquitetos, astrônomos e sacerdotes que projetaram e construíram essas maravilhas não trabalhavam com os recursos limitados que historiadores tradicionais lhes atribuíam, mas possuíam conhecimentos que transcendiam as fronteiras artificiais que nossa especialização moderna criou entre ciência, arte, espiritualidade e tecnologia. Eles compreendiam que geometria era música solidificada, que astronomia era navegação espiritual e que a arquitetura era uma forma de esculpir espaços capazes de transformar consciências humanas. As descobertas científicas que continuam emergindo do estudo das pirâmides, campos eletromagnéticos anômalos, propriedades acústicas únicas,
fenômenos energéticos inexplicáveis, alinhamentos astronômicos precisos, não representam mistérios insolúveis, mas evidências de uma ciência antiga que integrava aspectos da realidade que nossa abordagem fragmentada ainda luta para unificar. Talvez os verdadeiros segredos das pirâmides não residam em tecnologias perdidas específicas, mas na visão holística que permitiu aos seus criadores perceberem conexões entre fenômenos que consideramos separados. A energia que ainda pulsa através dessas estruturas milenares, detectada por nossos instrumentos mais sensíveis, sentida por visitantes conscientes, documentada por pesquisadores dedicados, sugere que as pirâmides funcionam como interfaces entre dimensões diferentes da realidade física. Elas não são apenas construções passivas de pedra e argamassa, mas sistemas dinâmicos que continuam interagindo com forças cósmicas, terrestres e humanas de maneiras que transcendem nossa compreensão atual sobre as propriedades da matéria. Cada nova descoberta arqueológica, cada avanço tecnológico que nos permite investigar mais profundamente esses monumentos, cada insight científico que emerge de décadas de pesquisa dedicated revela camadas adicionais de complexidade e sofisticação que expandem continuamente nossa percepção sobre as capacidades das civilizações antigas. As pirâmides funcionam como espelhos temporais que refletem não apenas o conhecimento de seus criadores, mas também as limitações de nossa própria compreensão. Os construtores das pirâmides nos deixaram mais do que monumentos. Eles cristalizaram em pedra uma filosofia completa sobre a natureza da existência, uma cosmologia que integrava observações astronômicas precisas com experiências espirituais profundas, uma tecnologia que utilizava princípios naturais para criar efeitos que nossa ciência material ainda considera extraordinários. Eles foram verdadeiros construtores das estrelas, arquitetos que trabalhavam simultaneamente com materiais terrestres e forças cósmicas. A persistência dos mistérios piramidais através de séculos de investigação científica não representa fracasso de nossa metodologia moderna, mas demonstra a profundidade e sofisticação dos conhecimentos incorporados nessas estruturas. Cada geração de pesquisadores contribui com peças para um quebra-cabeças monumental que pode requerer décadas ou séculos adicionais de investigação multidisciplinar para ser completamente compreendido. As lições mais importantes que as pirâmides oferecem podem não estar relacionadas a técnicas construtivas específicas ou dispositivos tecnológicos particulares, mas à demonstração de que é possível integrar conhecimento científico rigoroso com sabedoria espiritual profunda, que precisão matemática e inspiração artística podem coexistir harmoniosamente e que projetos verdadeiramente grandiosos requerem visões que transcendem limitações temporais individuais. Enquanto instrumentos modernos continuam detectando sinais energéticos que emanam dessas estruturas antigas, enquanto arqueólogos descobrem câmaras ocultas que preservam segredos intactos, enquanto físicos investigam fenômenos que desafiam teorias estabelecidas, as pirâmides permanecem como pontes ativas entre passado e futuro, conectando nossa curiosidade contemporânea com sabedorias ancestrais que aguardam redescoberta. O legado mais duradouro dos construtores das pirâmides pode residir não em tecnologias específicas que dominavam, mas na demonstração de que nossa espécie possui capacidades latentes para compreender e manipular aspectos da realidade que nossa ciência atual
considera inacessíveis. Eles nos mostraram que fronteiras entre possível e impossível são frequentemente limitações de percepção, não limitações absolutas da natureza. À medida que nossa exploração através desses mistérios eternos se aproxima suavemente de seu fim natural, uma verdade reconfortante emerge das brumas da história. As pirâmides continuarão revelando segredos para gerações futuras de investigadores, assegurando que a conversa entre passado e futuro, entre conhecimento antigo e descoberta moderna, permanecerá vibrante e produtiva por séculos vindouros. Assim fechamos mais uma página do Livro do Tempo, deixando você no aconchego da noite que se transforma lentamente em manhã. Quem sabe, no silêncio dos sonhos que se aproximam, uma civilização perdida não venha lhe contar um segredo guardado há milênios nas câmaras silenciosas de pedra. Boa noite, guardião da memória, até que as estrelas nos encontrem novamente.